E aí, concurseiro do meu Brasil, aqui é o professor Hector, mais uma aulinha de português para concurso do zero à aprovação, a nossa série, que é muito mais famosa que as séries da Netflix, tá ok? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que virão logo a seguir, tá bom? Hoje nós vamos tratar do assunto artigo. Bem, o artigo é uma classe gramatical muito importante que sempre está caída aí nos concursos públicos. Por isso é importante nos atermos a alguns detalhes, tudo bem? Vamos lá. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. O artigo se classifica em definido, é aquele usado para determinar o substantivo de forma definida ou de forma precisa. Temos como artigos os seguintes termos: o, a, os, as. Vejamos o exemplo a seguir. O menino foi ao parque. Gente, observe que o artigo o está ao lado da palavra menino, que é um substantivo. Ou seja, o artigo sempre se antepõe ao substantivo com a finalidade de determiná-lo. Veja que, quando eu falo o menino foi ao parque, eu estou me referindo a um menino específico. Eu não estou tratando de forma ou de maneira genérica, mas de maneira específica. Ou seja, o artigo definido ele é utilizado para especificar o ser ou o substantivo que nós desejamos identificar. Tudo bem? Também em nossa classificação temos os artigos indefinidos. E o artigo indefinido é aquele usado para determinar o substantivo de forma indefinida, de maneira vaga, de maneira imprecisa. Veja os termos que representam esses artigos. Uma, uns, umas. A exemplo, tomamos a seguinte frase: um menino foi ao parque. Veja que, ao usarmos o artigo indefinido estamos indicando aqui nesta frase que esse menino que foi ao parque pode ser qualquer menino. Não há uma determinação de qual menino seja. Ou seja, então, se a frase diz um menino foi ao parque, podemos entender, compreender que foi algum menino. Não temos a ideia certa de qual seria esse menino. Tudo bem? Então, veja que é muito simples o entendimento sobre o tema, o tópico, o artigo. Né? Então, para revisar, o artigo sempre se antepõe ao substantivo com a finalidade de determinar. Nós temos duas classificações para artigos. Os artigos definidos, o, a, os, as, ok? E os artigos indefinidos, representados pelos termos uma, uns, umas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido bastante. Essa aula foi bem assim resumida, mas a finalidade inicial é que você considere as duas formas de aparecerem artigos no seu concurso. Nós temos os artigos definidos, os artigos indefinidos. Então, a ideia inicial ela é você compreender o contexto em que esses artigos aparecem, né, nas provas de concurso. Então, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar algumas questões falando sobre artigos. Como esses artigos estão caindo nas provas. Como esse conteúdo está sendo cobrado. Então, vale a dica. Faça a revisão desse vídeo várias vezes para você não esquecer. E logo mais, assista às aulas relacionadas ao tema artigo. Nós vamos fazer questões trabalhando nesse tema muito importante para os concursos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Bom, concurseiro, continuando nossa aula sobre artigo, vamos resolver uma questãozinha daquelas para a gente ver se realmente a gente compreendeu o conteúdo passado, tá bom? Então vamos lá. Geralmente as provas de concurso vêm algum texto base, né? Porque você assim vai poder compreender a devida classe gramatical em determinado contexto. Com isso, você vai aguçar a sua capacidade interpretativa. Então, vamos lá para a questão e identificarmos a resposta. A questão diz: com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue os itens que se seguem na linha 2. A expressão "a sua história" refere-se ao antecedente democracia.
A pergunta está dizendo assim, está dizendo que a expressão a sua história da linha 2, como vocês podem observar aqui, está se referindo ao antecedente democracia. Para compreendermos, né, essa parte, essa pergunta, e sabermos se essa afirmação está certa ou errada, precisamos ler, né, a linha 1, a linha 2 na íntegra, para avaliarmos todo o contexto e tirarmos uma conclusão. Então vamos lá. O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por processos que culminaram consolidando-o como instituição e ampliando sua área de atuação. Então, apesar de percebermos que a utilização do artigo definido a, que é um artigo definido feminino, o contexto da frase me remete não necessariamente à democracia, mas à instituição que eu posso considerar, né, essa instituição sendo o Ministério Público. Ele está fazendo uma ênfase, está dando ênfase exatamente à história, né, dessa instituição que ampliou, a democracia no Estado brasileiro. E qual a instituição que está fazendo referência aqui? Essa expressão. A história do Ministério Público. Então, avaliando o contexto, fica fácil entender a função da expressão a sua história, né? E assim você consegue eliminar a possibilidade de erro. Quanto mais você compreende a classe gramatical dentro do contexto, mais você vai ter chance de acertar na sua prova. Então vamos lá. Na linha 2, a expressão a sua história refere-se a um antecedente de democracia, ficou provado que, avaliando todo o contexto, não faz referência ao termo específico democracia, mas ao termo anterior, que nós denominamos por Ministério Público. Então, esse gabarito, o gabarito dessa resposta, será errado. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Se você gostou, ative o sininho aí, se inscreva no canal, se você possa curtir e compartilhar com seus colegas para que possamos postar mais vídeos interessantes sobre como passar em concurso. Lembrando que a nossa série é a série Português do Zero Aprovação. Comente, compartilhe, curta o nosso conteúdo e logo mais teremos mais novidades. Forte abraço e até a próxima. Tchau!